Salve, salve galera! Professor Gustavo na área, tudo bem com vocês? Tudo certo? Pois bem, hoje temos aqui mais um tema importante para a área da educação e pedagogia, que é justamente educação e diversidade. Quer dizer, tentar trazer para vocês aqui alguns autores que trabalham a perspectiva da diversidade, para que num segundo momento a gente consiga também trazer para vocês uma abordagem relacionada à educação e à diversidade, perfeito? Levando em consideração que esse tipo de temática vem sendo bem abordado, né? Porque, note, nós estamos recebendo em sala de aula alunos com perfis multiculturais, né? Então, um referencial teórico de modo que consiga trazer aí uma ancoragem intelectual em torno disso é sempre muito bem-vindo, né? Então, por conta disso, vamos lá então aí, educação e diversidade. Bom, de modo geral, o conceito de diversidade cultural, ele é conhecido, né? São essas inúmeras formas de expressão, crenças, costumes, tradições, valores, linguagens e estilos de vida que existem em diferentes grupos humanos, né? Quer dizer, então nesse caso, a grande característica da diversidade é justamente essa variedade bonita, né, de crenças, de tradições, de costumes, né? Lembrando que a diversidade cultural é um valor intrínseco a nós, quer dizer, me recordo até que há um pouco tempo atrás, quando se falava, por exemplo, da ascensão da globalização econômica, né, todo mundo dizia que não, a cultura ia ser algo homogêneo, e na verdade o que vem acontecendo é que a cultura cada vez mais heterogênea, né? E isso, claro, nós vemos dentro da sala de aula, né? Sempre produto aí de interações complexas, envolvendo fatores históricos, geográficos, sociais e políticos, né? E o que nos importa, na verdade, é que essa diversidade ela está intimamente relacionada na formação de uma identidade individual e coletiva. E isso, então, no caso, é importante quando a gente comenta o caso dos nossos alunos. Quer dizer, essa diversidade ela vai estar promovendo, de modo geral, a formação de identidades, né? Que é um tema, por sinal, que vem sendo muito discutido em várias áreas do conhecimento, né? Levando em consideração que ele é um tema relativamente complexo, quer dizer, entender os diferentes perfis, né? As diferentes características desses processos identitários, né? E aí, claro, tem vários autores que fazem esse tipo de abordagem. Eu, particularmente, gosto muito do Stuart Hall, que está aparecendo aí para você, né? O Stuart Hall, ele fez várias análises envolvendo a diversidade cultural, né? E ele é o criador aí, o mentor da teoria da diversidade, né? E aí ele mostra, de modo geral, como a cultura é moldada por processos sociais, históricos e políticos, né? E o Hall em si, ele tem uma história muito interessante, porque quando ele afirma que a cultura não é algo fixo ou homogêneo, né? Alegando que a cultura em si é esse conjunto de práticas, significados e símbolos que são construídos e reinterpretados pelos indivíduos, né? O Hall, de modo geral, ele tem um caso muito curioso, porque ele nasceu na Jamaica, né? Ele é um autor jamaicano, só que ele fez fronteira, ele fez toda uma carreira na Inglaterra, né? E aí, e a Inglaterra foi metrópole da Jamaica, né? Colonizou a Jamaica, inclusive. Então é bem interessante você ver o perfil do jamaicano fazendo uma trajetória intelectual na Inglaterra, né? E tentando entender o papel da diversidade nesse processo. Então o Hall realmente ele é bem interessante. Então, o grande autor que faz aí essa abordagem dessa perspectiva de diversidade, tem vários deles, é o Stuart Hall. E eu gosto muito do Stuart Hall porque ele alega que em tempos de pós-modernidade, que é um tema aí discutido na filosofia, tem um pessoal que aceita, tem um pessoal que refuta por completo, mas enfim, ele alega que nós hoje formamos identidades múltiplas, que é justamente o que acontece com os nossos alunos. Quer dizer, hoje os referenciais do nosso alunado, ele se dá de uma forma muito individualizada, que é uma característica bem típica da pós-modernidade.
Então, em sendo individualizado, quer dizer, esses alunos eles vão ter reflexo de tradições muito variadas, né? E obviamente que essa globalização econômica ela contribuiu muito para a formação dessas identidades múltiplas, o que traz a nós um imenso desafio, levando em consideração que a grande característica de nós educadores é entender o aluno no contexto cultural que ele está inserido, né? Uma escola, ela tem vários contextos culturais, ela tem um contexto cultural de bairro, de uma cidade, um país, mas ela dialoga com esses elementos também da globalização. Então, por conta disso, acaba se tornando um fator de relevo, né? E aí, se tratando de educação e diversidade, essa diversidade hoje, ela enriquece o ambiente educacional, quer dizer, porque ela permite uma convivência de indivíduos que se preparam para viver em uma sociedade cada vez mais pluralizada, né? E, obviamente, a gente espera, né, que isso promova empatia, respeito, cooperação e, principalmente, resolução de conflitos. Então, essa escola inserida nesse ambiente, essa escola ela vai estar exigindo de nós, né, uma escola, portanto, com várias identidades, e esse universo escolar, ele vai estar exigindo principalmente a prática da tolerância, né? Ou o estímulo à tolerância, à empatia, à resolução de conflito, porque fatalmente isso vai acabar acontecendo dentro do ambiente escolar, tá? Interações humanas pressupõem conflitos, né? Os conflitos são típicos da trajetória humana e de modo geral, as escolas vão ter que fazer essas políticas de resolução de conflitos por conta, né, do advento dessa diversidade. Lembrando sempre que no currículo, o currículo escolar, ele prevê a diversidade. Então, é uma estrutura que vai do macro para o micro, né? E a gente espera que com essas estratégias os nossos estudantes estejam cada vez mais em sintonia com o mundo multicultural e repleto de conflitos, inclusive, né? E aí, no caso, claro, isso aqui é um recorte muito amplo, né? Mas eu gosto muito da proposta do James A. Bankes, que é um educador norte-americano, tá? Que ele fala no sentido de abordagem de um currículo multicultural. Segundo Bankes, esse currículo multicultural, ele serviria para incorporar a diversidade étnica, cultural e linguística no ensino, tá? E o Bankes, nessa obra muito interessante que é Educação Multicultural, Desafios, Perspectivas e Desafios, o Bankes propõe a importância de incluir nos currículos, né, conteúdos que contem a história de diferentes grupos culturais, né? De modo que esses alunos eles façam efetivamente um diálogo intercultural e de modo também que eles salientem uma consciência crítica, né, com relação ao seu papel do mundo, né? Então, o Bankes, ele traz essa perspectiva num sentido mais amplo, colocando então a necessidade de a gente fazer um currículo cada vez mais multicultural, principalmente dando espaço para aqueles grupos historicamente, né, que foram tirados de modo geral desse processo, né? E por conta disso, né, dar voz a esses diferentes perfis multiculturais, né? Então, diante disso, a pedagogia hoje, ela trabalha muito no sentido da gente tentar desenvolver competências multiculturais, né? Se fala muito hoje de competências. Então, desenvolver competência, essas competências multiculturais não é algo muito fácil, porque exige uma prática constante de se colocar no lugar do outro. Entretanto, é o caminho mais adequado no que se refere à produção realmente de uma sociedade democrática, livre, crítica e que consegue, sim, promover a resolução de seus conflitos. Ou seja, em resumo da ópera, quer dizer, nós vivemos uma sociedade que cada vez mais diversa, as identidades culturais estão cada vez mais aceleradas nesse processo, né? Eu gosto muito do conceito do Stuart Hall, que trabalha com a questão de identidades múltiplas, eu acho interessante para a gente refletir o nosso perfil de anulado.
E aí, obviamente, a pedagogia hoje vem se preparando para que a escola seja um palco de resolução de conflito, né? Então, teoricamente, a escola, além do papel tradicional, ela tem um papel importante de resolução de conflito, né? E o Benckes, ele trabalha muito com a perspectiva de um currículo multicultural, tá? Então, diante dessa análise, o Benckes, ele vai estar propondo, então, esse currículo multicultural. E a partir desse cenário, ele entende que é necessário, junto com outros elementos da pedagogia, desenvolver competências multiculturais dentro desse espaço da sala de aula, né? Então, obviamente, é um desafio, né? Mas é um desafio posto para todos aqueles que amam, sentem e que gostam de lidar com esse elemento chave da nossa sociedade que se chama educação. Perfeito? Era isso. Obrigado pela atenção. Fiquem bem. Nos vemos numa próxima oportunidade. Paz e bem. Tchau, tchau. Obrigado.